Boa tarde, igreja querida, amigos, parentes, próximos e distantes. Estamos mais uma vez para apresentar a vocês a palavra do Senhor e eu gostaria de mencionar para vocês uma frase que o primo querido Eduardo compartilhou comigo através de um senhor que não crê em Deus, mas que foi proferida por um servo do Senhor exemplar lá no passado, na Idade Média. O nome desse servo exemplar era Agostinho, e ele disse assim: quem lê a Bíblia, ou quem ouve a Bíblia, e seleciona o que quer e rejeita o que não quer, acredita em si mesmo e não na Bíblia. Pensem a respeito. Hoje nós vamos ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, a palavra que Ele deixou para nos transformar, a palavra que Ele enviou para ser aquilo que iria iluminar o nosso caminho, aquilo que iria dar para nós a percepção do que Deus tem para cada um de nós. Ele é conhecido através da sua palavra. E seria uma boa ideia nós orarmos agora para que eu, na minha imensa capacidade de obstruir e atrapalhar aquilo que a palavra de Deus realmente quer dizer, que eu tenha essa minha inclinação completamente anulada pelo Espírito de Deus e possa então distribuir a genuína semente e que ela caia num bom terreno, que é o terreno dos corações daqueles que ouvem, e possa assim produzir frutos para a glória do Senhor. Pai querido, essencialmente eu disse ao povo aquilo que eu desejo lhe pedir nesta hora. Eu te peço, Senhor Jesus, para que, conforme teu servo no passado costumava dizer, esconda o homem atrás da tua cruz por completo, e que o Senhor Jesus possa ser visto, ouvido e amado e seguido por cada um daqueles que o ouvimos. Em nome de Jesus. Amém. Aquilo que eu quero compartilhar com vocês é uma mensagem que se encontra no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, o primeiro Evangelho, no capítulo 11. Eu tenho uma impressão que algumas pessoas gostam de seguir nas suas próprias Bíblias, e eu vou estar lendo na Nova Versão Internacional da Bíblia e vou explicando esse capítulo à medida que nós avançamos através das palavras. Depois que terminou Jesus de instruir seus 12 discípulos, ele saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia, que eram as cidades de onde provinham a maioria dos seus discípulos. João Batista, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Queridos, nós vemos aqui a seguinte cena. Nós vemos Jesus, depois de ter dado instrução aos seus discípulos, tudo indica que foi quando ele enviou os 12 para a sua missão de anunciar o Evangelho através da terra de Israel. Tudo indica que Jesus tenha estado sozinho durante esse período em que em que Mateus descreve esse capítulo, e nós vemos então Jesus sem os seus discípulos diante de um povo que se ajuntava naturalmente a ele para buscar os seus favores, buscar as suas bênçãos, buscar essas coisas que Deus se agrada tanto de distribuir sobre os homens, estas coisas que nos beneficiam e que não são um fim em si mesmo, senão uma forma como Deus nos chama à reflexão sobre a sua bondade, e assim o Espírito de Deus nos sensibilize a nos arrependermos dos nossos caminhos e enveredarmos pelo caminho de um Deus tão amoroso. Muito bom. Jesus então, ele recebe essa visita, eu diria até que inesperada. João Batista havia sido preso porque ele se levantou contra uma situação de imoralidade na qual vivia o governador da Judéia, Herodes, e ele foi muito malquisto
por esta sua atitude, e ele foi lançado no cárcere por um bom período. Ele esteve ali preso, e nós conhecemos a história da palavra e vemos que ao final desse período ele foi executado, ele foi decapitado. Bem, ele se encontrava na prisão e ele ouve sobre Jesus. Ele ouve na prisão daqueles que iam e vinham, que tinham sua liberdade, e ouve a respeito do ministério de Jesus. Mas existe alguma coisa de conflito no coração de João. João, que havia anunciado sobre Jesus, falado sobre Jesus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo por ocasião do seu batismo. João, que testemunhou alguns fatos que falaram fundo no seu coração e que o levou a se convencer que Jesus realmente era o Messias, o Cristo, o escolhido, aquele que haveria de vir. E João lá na cadeia. E nós não temos que ser muito criativos para imaginar que dura prisão era essa. Prisão por ordem do governador. Prisão por ter acusado o governador de algo que o governador sabia que era verdade. João não estava numa situação confortável de maneira nenhuma. Ali naquela cela escura, talvez privado de alimentos. Ali naquela cela escura, sem amigos. Ali naquela cela escura, sem poder pregar. Sendo torturado, possivelmente, desprezado, humilhado. João tem dúvidas. Tudo aquilo que ele viu, ele agora expressa o contrário do que as coisas que ele viu, o levou a crer no passado. E ele envia alguns desses homens piedosos que andavam com ele e que não desistiram de segui-lo, ainda que agora eles estavam presos. Ele envia esses seus discípulos, procuram por Jesus, que se encontrava lá ao norte, na Galileia, e pergunta e expressa a sua dúvida. Vão e perguntem para eles, meus amigos, Jesus, você é mesmo o Messias? Será que existe algum outro? Imagine que no coração de João existisse um conflito. Eu fiquei contente de encontrar o endosso de alguns dos comentaristas sobre este mesmo pensamento, de que João talvez estranhasse o fato de Jesus não ter feito nada ao ouvir que ele foi preso. O fato de Jesus não ter vindo com poder e glória para libertá-lo daquela prisão. As expectativas dele certamente excediam, do ponto de vista otimista, aquilo que estava acontecendo, aquilo com que ele estava convivendo ali na prisão. Jesus respondeu: voltem aos discípulos de João e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Ou feliz é aquele que não me tem por impostor. Feliz é aquele que não acha em mim um motivo de tropeço. Eles vão, nós não sabemos o final da história, eu quero crer que tudo terminou com João, e Jesus procede agora, Mateus procede a sua narrativa contando a respeito do que aconteceu a seguir. Tendo dito isso aos discípulos de João, Jesus se volta à multidão e ele diz: o que é que vocês foram ver no deserto? Se referindo a João. Um caniço agitado pelo vento? O que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais do que um profeta. Este, João, é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, diz o Senhor. Ele preparará o caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, Jesus se dirigindo à multidão, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus
é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir, João Batista, o maior de todos os homens. Era ele que andava perambulando, chamando pessoas ao arrependimento, expondo a sua própria vida, expondo a sua liberdade, com o risco de tê-la cerceado, como a realidade que estavam vivendo naqueles dias. Sem temor, ele anunciava o mal que assolava o coração dos homens. E Jesus diz a respeito dele: nunca houve na história humana, não haverá alguém maior que João Batista. Esta fala em contraposição ao fato de que Jesus foi arguído pelo próprio João, através dos seus discípulos, se ele seria ou não de fato o Messias. Esta fala de Jesus diante da dúvida do coração de João. Jesus agora exaltando João, contando a real dimensão espiritual desse homem, nos conta uma mensagem que nós temos que ouvir. Até João, o maior de todos os homens, o maior que existiu e jamais existirá, até João, ele esteve exposto ao conflito de vacilar na fé, de duvidar de Jesus. Quando as dores aumentam, quando as esperanças se tardam a cumprir, irmão, o coração se derrete. Eu vou mencionar o nome do escritor dos versos que eu vou ler para vocês. São 4, eu poderia encontrar mais, que nos dão um testemunho de que esta é a realidade do coração humano. Que a palavra do Senhor nos possa levar a nos olharmos no espelho e vermos a verdade a respeito de nós mesmos. João, o maior, foi tentado a não crer. Nós certamente somos tentados a não crer. Tudo aquilo que nós possamos proferir com os nossos lábios, seja falando ou cantando, toda a forma de religiosidade que nós possamos praticar, elas não encobrem o fato de que o coração humano é vacilante e o coração humano precisa ser tratado deste mal. E esta é a bondade do nosso Deus, que através do Espírito Santo nos convence do pecado. Ele quer nos convencer dos pecados para que nós procuremos o remédio, para que nós sejamos tratados. Porque os sãos, aqueles que se julgam sãos, não precisam de médico, não precisam de tratamento e acabam morrendo, porque na realidade precisavam de tratamento, mas no seu orgulho, na sua confiança em dogmas e em religião, eles não buscam a cura do seu mal. E Jesus se coloca desta maneira, e a sua palavra dá testemunho sobre outras pessoas, para que você se veja um igual. Nosso objetivo é anunciar a palavra do Senhor, que não existem melhores e não existem piores. Nós somos todos piores. Todos piores no que diz respeito à base daquilo que nós cremos, a base daquilo em que nós esperamos. Vejam só, Salomão, escrevendo Provérbios, no capítulo 13, versículo 12, ele diz: a esperança que se adia, ou o sonho que se retarda a cumprir, como diz outra tradução, faz adoecer o coração. Todas as pessoas que esperam, sonham, se deliciam com a ideia de que aquele bem um dia vai se materializar e aquilo não chega, estão expostas a esse tipo de vacilação. 1 Pedro capítulo 5, Pedro agora escrevendo, é o escritor sagrado Pedro, ele escreve para os servos do Senhor, dizendo, nos lembrando deste fato que nós temos que saber que o diabo, nosso adversário, ele anda em derredor como um leão, buscando alguém que possa devorar. E a palavra do Senhor nos diz que devemos resistir a ele, firmes na fé, porque sofrimentos iguais a este se cumprem entre todos os vossos irmãos espalhados pelo mundo. Esses somos nós, irmãos. Se identifique, desça do pedestal, questione as promessas de que
você seria um eterno vitorioso 24 horas por dia. Isto não é verdade, porque a realidade segue viva a nossa carne enquanto nós aqui vivermos. O rei Davi escreveu, num dos meus salmos favoritos, Salmo 37, algumas coisas que ele conhecia muito bem. Ele diz assim na palavra do Senhor, que ele deixou para nós nesse salmo: não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho. Você conhece isto? Esse sentimento? Eu conheço. Você deve conhecê-lo também. Davi conheceu. Sentir irritado, sentir frustrado, porque certas pessoas estão indo para frente e você permanece estagnado. E ele segue: abandona o furor, não te impacientes. Vejam as expressões de quem conhece essa verdade. Mais adiante no Salmo 73, Asaf, o grande salmista, além de Davi, deixou um número de salmos para nós. Ele confessa dizendo: Deus é bom, mas quanto a mim, eu, Asaf, quase me resvalaram os pés, eu quase tropecei, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, porque eu tinha inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupação, o seu corpo é sadio e forte, eles não participam das canseiras dos mortais, não são afligidos como os outros homens, eles têm de tudo e daí eles podem ser soberbos, como que usando um colar precioso para que todos vejam como ele é melhor do que todos os outros. E eu tive inveja de pessoas nesta posição, nos diz Asaf. E mais, eles têm poder, os seus olhos vivem enaltecidos, do coração brotam-lhes fantasias, e eles podem cumprir a todas, porque eles têm os meios de cumpri-las. Eles falam com gracejos com relação a Deus, falam com malícia com relação a Deus, aos homens. Eles falam da opressão como se fosse o seu modo de vida, e de fato o é. Eles abrem as suas bocas contra o céu e blasfemam do Senhor, e nada lhes acontece. E perguntam: Deus não sabe nada disso? Não há conhecimento no Altíssimo? E Asaf segue com o seu coração aberto, e ele diz: eis que esses são os ímpios, sempre tranquilos, sempre aumentando as suas riquezas. De verdade, inútil me foi conservar puro o meu coração, inútil me foi lavar as mãos na inocência, pois de contínuo eu sou afligido, a cada manhã castigado. Olha no buraco, olha o ímpio que despreza Deus crescendo. Mas o Senhor fala o coração dele, e ele reflete sobre a realidade mais ampla, dizendo: se eu somente pensara em falar tais palavras, eu estaria traindo a geração dos filhos de Deus, estaria traindo a família a qual eu pertenço. Em só refletir para compreender isto, porque eu precisava compreender essa disparidade, essa tarefa foi pesada demais para mim, até que eu sofri o conflito, até que eu entrei na presença do Senhor, e entrei e mirei a face do Senhor. Aí eu compreendi todas as coisas, porque a luz do Senhor fez com que aquela cena incompreensível se tornasse compreensível e fizesse sentido. E ele diz ao Senhor: como tu certamente, Deus, os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Isso é Deus que revelou para ele, em consolo, a sua oração honesta e verdadeira que ele proferiu. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles, dos ímpios. Quando o coração se me amargou e o meu interior, as minhas entranhas se comoveram, como ele descreveu, eu estava embrutecido e ignorante, eu era como um animal irracional na presença do meu Deus. Todavia, Senhor, eu sempre estou contigo. Tu me seguras pela minha mão direita,
Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes em glória. É só estando na tua presença que eu vou conseguir entender essas dificuldades. É só estando na sua presença. E uma coisa maravilhosa se opera. Vocês se lembram daquela parábola de Jesus em Mateus 13? Duas parábolas em que Jesus é comparado com a pérola de grande preço ou com o tesouro escondido no campo. Um homem que tem esse vislumbre de Deus, ele dá de mão a tudo o que tem. Se não fisicamente, pelo menos intelectualmente, ele nada mais tem valor para ele. Ele se vê como um pobre necessitado, como o rei Davi, do alto da sua glória, se via e dizia: eu sou pobre necessitado. Mas Davi, você não é pobre necessitado, não. Você é rico, você é o rei mais amado que jamais passou por Israel. Eu falei: não, gente, eu sei que eu sou um pobre necessitado, mas Deus cuida de mim. Esse sentimento não é um fazer força para sentir-se assim, porque isso não resultaria em nada. Esse é um operar da graça que nós vemos aqui, Asaf experimentando, e ele diz: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. É só a Deus que eu desejo. Eu não desejo mais nada. Vejam, irmãos, nós temos dito, em resumo, que grandes homens caem, pessoas que têm atividades admiráveis caem, pessoas que se julgam grandes, ou que são julgadas pessoas grandes aos olhos dos homens. Todos nós estamos expostos a esta fraqueza. Paulo escreve isso mais adiante no livro de Romanos, dizendo que todos pecaram e carecem dessa glória de Deus. Carecem dessa glória que o mundo nos tem ensinado, que pode ser substituída pelos meus esforços próprios, pode ser substituída pela autoajuda, pode ser substituído por outras coisas. E com isso nós amputamos a graça de Deus da nossa vida. E essa é a pior de todas as trocas que alguém pode fazer. Jesus se volta mais uma vez para aquele povo e ele diz com grande amor: a quem eu posso comparar vocês? Vocês são como crianças que ficam sentadas nas praças e que gritam umas outras: nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram, cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram, nós fizemos assim, vocês são igual. Vocês são igual a este quadro que eu estou dando. Nada os satisfaz. Nada cai no seu coração e você diz: essa é a tua natureza, essa é a minha natureza. Incontentáveis, se é que existe essa palavra. Impossíveis de agradar. Murmuradores, por natureza. É assim que nós somos. E a evidência que ele dá veio João, que era um homem austero, um ministério austero de palavras, chamando ao arrependimento, e vocês o desprezavam. Ele jejuava, não bebia vinho, e vocês diziam: ele tem um demônio. Veio o Filho do Homem, Jesus, comendo, bebendo, alegre, companheiro de pecadores, de párias da sociedade, e vocês olham para ele comendo com publicanos, com escribas da lei, pessoas desprezíveis aos olhos da nobreza religiosa, e vocês olham para ele e dizem assim: não, esse também a gente não pode seguir, porque ele é um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas, diz Jesus, a verdade, a sabedoria é comprovada pela obra que acompanham aquele que prega. Olhem para os resultados. Olha para os resultados daquilo que Jesus oferece, aquilo que Jesus faz. Olha para o passado, olha para as situações das quais Ele te livrou. Eu não creio que só olhar para as bênçãos, como diz o hino antigo, conta as bênçãos, quantas são, e você vai ficar surpresa de ver quantas elas são, como te ajudou a divina mão. Talvez nós fiquemos surpresos, mas sabe qual é a nossa natureza? Ignorá-los. Bênçãos recebidas, bênçãos esquecidas. E nós temos essa inclinação de olhar para frente e não vendo a satisfação completa
de tudo o que nós queremos, porque estamos no trono da realeza e não Jesus, nós desprezamos, esquecemos o passado e não o tomamos como evidência de que o mesmo Deus se encontra na direção do universo. E Ele pode dar muito mais do que pedimos ou imaginamos. E a palavra do Senhor nos diz, nesse lamento, desse traço tão vil da raça humana, nós, presente não só nos fariseus, nos hipócritas que estavam ao redor dele, mas presentes em toda a raça humana. Em suma, os homens egoístas, Deus não consegue agradar. Os homens soberbos são impossíveis de satisfazer, até pelo nosso próprio Deus. E Jesus segue dizendo, ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida. É uma palavra de denúncia contra as cidades em que ele havia realizado a maioria dos seus milagres. São cidades lá no norte do Mar da Galileia, lá na Galileia, de onde tinham vindo muitos dos seus discípulos. Ai de você, por que ai, Jesus? Por que esse lamento sobre? Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, cidades idólatras, cidades pagãs ao norte, se tivesse sido feito o que foi feito no meio dos povos idólatras há muito tempo, elas se teriam arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom, os idólatras, do que para vocês. Porque vocês viram, mas não se deixaram convencer, nada os satisfez. E ele segue, ai de você, Cafarnaum, será você levado até os céus, uma outra das cidades ali no norte do Mar da Galileia. Não, você descerá até o inferno. E se os milagres que foram feitos, realizados no meio de vocês, tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Eles teriam se arrependido. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma, aquela cidade horrorosa em imoralidade, em perdição, e que foi destruída por fogo do céu. Eles vão sofrer menos no dia do juízo do que aqueles que não se movem da situação de grande perigo, dessa atitude de ver e receber em vão as bênçãos de Deus, bênçãos que demonstram a sua bondade e que tem como objetivo nos levar ao arrependimento. Que difícil é nós olharmos para a nossa natureza e vermos que estamos inclinados a ela e nós não procurarmos o remédio na graça de Jesus, na sua misericórdia. Ele é aquele que nos diz, no trecho que mais temos repetido nos últimos muitos meses, Hebreus capítulo 4, que Ele se compadece de nós. Ele se compadece da nossa pequenez, das nossas fraquezas, e por isso Ele nos convida, venham buscar de mim misericórdia, confessem os seus pecados, eu os perdoo, e venham buscar de mim graça, que é a minha força e poder, que os capacita a não caírem. Será que essa fórmula é tão impossível? Será que Deus deixou essa fórmula, ainda que eu a chame assim, e Ele a deixou de uma forma tão inacessível? Ou será que Deus, de verdade, Ele quer, nos seus melhores esforços, mostrar para nós coisas de uma forma tão simples de entender, tão simples de serem postas em prática, tão simples quanto, Senhor, é verdade ao meu respeito. Todos os louvores e aplausos que eu tenho recebido, tenho buscado receber nesse mundo, eles não fazem jus. O Senhor conhece o meu coração, me perdoa por tal e tal e tal coisa, me dá a tua graça para que eu não caia em tal e tal e tal pecado. É a pergunta que se faz a nós. Na verdade, pessoas que estão assim tão insensadas, como meu velho amigo, o Sr. Álvaro Fraga dizia, estão tão louvadas, tão reconhecidas, tão aplaudidas, visivelmente aplaudidas ou não, mas certas de que a sua performance social
as está colocando numa altura em que outros não poderão atingir. Essas pessoas, irmãos, quando nós nos vemos nessa posição, nós precisamos pedir socorro para o Senhor, porque Deus nos diz na sua palavra, em 1 Coríntios capítulo 1, que o que Ele prega para nós é um evangelho que, aos olhos dos homens que estão nessa posição, que estão resguardando o seu aspecto, o seu perfil de sucesso social, ela lhes parece como loucura. Lhes parece como loucura, mas a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza do homem é mais forte do que a força do homem. Irmãos, olhem ao redor de vocês, diz Paulo à igreja de Coríntios. Pensem no que vocês eram quando foram chamados por Deus. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada aquele que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Ninguém se glorifique diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. É por iniciativa dele, é pelo poder dele, que veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Naquele contexto, Jesus fecha o capítulo 28 com estas palavras: eu te louvo, ó Pai, Senhor poderoso, Deus dos céus e da terra, porque tu escondeste essas coisas aos sábios ocultos, aos que se veem como ricos, sem nada tendo, porque nós não temos nada. Percebem? Deus não está fazendo uma discriminação. Jesus não está fazendo uma seleção daqueles que Ele vai salvar ou não vai salvar. Mas o próprio homem se coloca numa posição que o impede de ser salvo, no momento que ele idolatra as suas grandezas, a sua sabedoria, a sua intelectualidade, as suas posses. Isso se interpõe entre o homem e o poder salvador de Jesus. E Jesus louva, porque aqueles, como o rei Davi, que era rico, era sábio, era amado, ele tinha todos os fatores para se orgulhar, mas ele ouvia a voz do Senhor e ele reproduzia através dos seus lábios sobre sua própria pessoa: eu sou um pobre necessitado, e não de boca para fora. O seu coração estava convencido de que, daquilo que ele disse: eu sou pobre necessitado, mas o Senhor cuida de mim. É assim que você se vê? Ou é assim que eu me vejo todos os dias? Porque se não for assim, essa é a chamada do Senhor. Arrependam-se. Busquem misericórdia. Eu entendo essa dificuldade de você. Eu já esteve nessa carne, Jesus disse. Arrependam-se. Eu tenho compaixão de vocês. Podem vir. Eu perdoo os pecados que vocês confessarem. Eu livro de toda injustiça. Eu lhes dou graça para que vocês andem com essa visão de que Jesus é o meu tudo, que eu nada tenho. A quem tenho eu no céu, senão a ti? Nós não podemos fabricar esta convicção. É a sua graça que fabrica em nós, pecadores. E Jesus segue em direção ao final, dizendo: todas as coisas foram entregues por meu Pai a mim. Ele é o dono de todas as coisas. Jesus diz ao sábio, ao intelectual, ao rico, ao o que for, aquele que se exalta, ao soberbo. A palavra do Senhor nos diz, em Hebreus capítulo 1, versículo 13, que Ele comanda o universo pela sua palavra poderosa. Ele dá uma ordem, você deixa de existir. Pouco importam os seus bens, pouco importa o seu plano de saúde, pouco importa o avanço tecnológico e científico do hospital que você vai buscar, pouco importa quando o Senhor diz não mais, é não mais. Por isso que Jesus diz: a mim foram entregues todas as coisas. Todas as coisas. Portanto, venham a mim, todos os que estão cansados
e oprimidos ou sobrecarregados, cansados desse circo em que você se colocou, onde você tem que manter uma posição de glória para que outros não pensem mal a seu respeito, cansados de si mesmo, da hipocrisia e do carregar essas máscaras sociais tão pesadas que você decidiu um dia carregar, pensando que pudesse os aplausos recebidos se constituir na grande riqueza dessa vida. Isto não é assim. E Jesus diz: venham a mim, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e então vocês encontrarão descanso para as suas almas. Alma em conflito com Deus é uma alma sem descanso, é uma alma cansada e oprimida. E Jesus não dá nenhum outro conselho que não seja esse. Venham a mim, venham a mim, venham a mim. Só eu posso aliviá-los. Ele diz: fixem os seus pensamentos em Jesus. Hebreus 3:1. Fixem os seus pensamentos nele, venham a ele. Ele diz em Hebreus capítulo 12: tenham os olhos fixos em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhes fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Vocês estão cansados e oprimidos? Fixem os olhos em Jesus, para que vocês não sigam cansados e oprimidos. Para que eventualmente, se vocês tropeçarem e caírem, e se cansarem e se desanimarem, fixem os olhos em Jesus, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Não é surpresa para mim quando o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1, de 15 a 23, o trecho que eu não vou ler todo, ele nos conta que em seu grande amor, o apóstolo Paulo, fundador da igreja em Éfeso, escrevendo essa carta, cheio de amor àquela igreja, ele diz assim: oh, mas eu estou tão feliz de saber que vocês têm fé no nosso Senhor Jesus. Eu não cesso de dar graças a Deus. Vocês encontraram o caminho. Oh, como eu estou tão feliz de que vocês o tenham encontrado. E eu oro constantemente por vocês, para que Deus ilumine os olhos do seu coração, para que vocês saibam a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Nós cremos por causa da eficácia do seu poder. Nós não cremos porque somos valentes e porque temos a força de decisão e por isso cremos. Não, porque Ele opera em nós. Ele opera no homem quebrado que se achega ao pé da cruz e diz: Jesus, ajuda-me a crer, ajuda-me na minha falta de fé. Ele opera fé verdadeira, porque Ele é o autor e consumador, o aperfeiçoador da fé. Eu não posso deixá-los nesse ponto. Hoje é o primeiro domingo do mês e nós temos na nossa igreja este hábito, de como obedecer a Jesus. E como é esse hábito? Celebrando a ceia do Senhor no primeiro domingo do mês. Eu tenho a impressão que eu tenha dado para vocês boas razões para nos acercarmos em humildade à ceia do Senhor. Nos acercarmos àquele que estendeu as suas mãos e se deixou crucificar e que derramou seu sangue em favor de nós, o seu sangue que nos purifica de todo pecado. Eu tenho a impressão que hoje nós tenhamos visto, ao nos identificarmos com aqueles que tão facilmente vacilam na fé, mas ao percebermos que olhamos para Ele, somos iluminados, olhamos para Jesus, clamamos para Jesus em verdade, entramos na sua presença. E Jesus nos mandou seus discípulos, desde aqueles que andavam com Ele na época,
até todos os que viríamos depois dele ter partido. Ele deixou essa ordenança de tomarmos uma pequena porção de pão, que representa o seu corpo, moído na cruz, partido por nós. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, e pelas suas feridas, as feridas que ele recebeu, é que nós somos sarados. Então, Jesus nos deixou esse simbolismo do pão que partido representa o seu corpo, e diz: comam dele e lembre-se de mim. Eu sei que os irmãos, ou muitos deles pelo menos, se prepararam para esse momento, tem os elementos da ceia do Senhor aí preparado, e eu quero convidá-los nessa hora a comermos juntos do pão. Ó Jesus, imprime no meu coração a realidade que tantas vezes se me escapa, de que Jesus morreu pelos meus pecados. No teu nome que eu te peço. Amém. Ele segue dizendo que igualmente o Senhor tomou o cálice e, contendo vinho, esse é um chá de cranberry, chegar mais próximo possível da cor vermelha do vinho, e ele disse: isto representa o meu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue que é derramado por amor de vocês. Bebei-o, fazei isso em memória de mim. Eu não consigo deixar de mencionar esse que foi um dos dias mais gloriosos da minha vida, que me foi dada a oportunidade de falar totalmente não planejado, lá em Caná da Galileia, lugar onde Jesus transformou água em vinho. Vocês conhecem a história. Débora e eu ali fomos surpreendidos. Pastor Nery, você quer falar alguma coisa? Você quer orar? E o Senhor me deu 1 João capítulo 1, versículo 7, onde a palavra nos diz: se andarmos na luz, na verdade, não fazendo de conta da nossa santidade, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos vai purificando de todo pecado. Talvez vocês que estejam em casa e mais de uma pessoa diante da tela, pudesse voltar um para o outro, como estou voltando aqui, pastor Jonas, a Débora, dissesse: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão verdadeira uns com os outros. E o seu sangue precioso, o sangue de Jesus, prossegue nos purificando de todos os nossos pecados. Vamos tomar isto que representa o sangue purificador de Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai querido. Me livra, Senhor Deus, do grande pecado de falar e não viver. Me livre, Senhor Deus, no dia a dia. Me traga consciência o fato de que o Senhor se compadece dos meus erros e me convida a buscar misericórdia que me perdoa e graça que me fortalece para andar nos teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Amo vocês. Muita saudade, esperando que brevemente possamos estar juntos novamente.